Oi, doutora. Oi, Carol, tudo Tudo bem? bom? Eu tô Tudo com uma bem? estrutura aqui para tentar manter de pé o meu celular, Ah, ficar muito perto. então, Se ficar alguma coisa ruim, você me fala. doutora, Você quer, você quer que eu use fone ou o som tá bom? para mim o som tá bom. A gente tem 2 minutos para você arrumar seu telefone celular sem problema. Não, ele tá. Você acha que ele tá bom? Eu tô muito. Dá para te ver bem, tá tranquilo. Então tá bom. Tudo bem. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Carol? Tudo bem. Que bom que a doutora aceitou o convite. Fico muito feliz, viu? Eu agradeço, Carol. Eu acho que é um assunto bem bacana para a gente discutir e É, passar informação aí para todo mundo. Eu agradeço o seu convite e da Lavisu também. tá bom, doutora. Bom, eu vou te apresentar, tá bom? Porque muitos te conhecem, muitos vão te conhecer neste momento, então eu vou te apresentar. Então, a Ótimo. gente convidou a cardiologista, a doutora Luciana. Ela é da clínica complementar. A clínica dela fica localizada em Moema, na rua Guaramomes, número 444, certo? Certo, Então, Carol. a doutora, que você falasse um pouquinho do seu trabalho antes da gente começar a discutir, falar sobre. Tá ótimo. Bom, Carol, foi o que você falou, né? Muitos me conhecem e muitos também não me conhecem. Hoje o grupo de colegas é muito grande, né? E eu faço parte do grupo da vanguarda mesmo, né? Na época que eram poucas faculdades e que todos se conheciam, e a gente vem de uma escola com muita história, né? Então, eu estou formada há 25 anos. Cardiologia sempre foi a minha paixão e assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com cardiologia, embora nem houvesse realmente a especialidade mesmo, pouquíssimos especialistas, né? A cardiologia, a gente as especialidades elas foram nascendo de acordo com a vontade mesmo dos colegas, né? Então, eu sempre falo que eu aprendi ecocardiograma fazer quando não existia o Doppler, né? Nem pulsado, nem contínuo, nem color. O ecocardiograma não existia, né? Existia um único equipamento na cidade de São Paulo inteira, a Universidade de São Paulo não tinha um ecocardiograma. Então, eu tenho uma história, eu faço parte da história da cardiologia com muito orgulho, Que né? bom. Então, eu fiquei 7 anos no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, eu já trabalhava em um laboratório veterinário e fiz o doutorado depois também lá na escola. E depois de 20 anos, realizei um sonho de ter um espaço de um jeito que eu gostaria que ele existisse mesmo, né? Com muita tecnologia associada a tratamentos inovadores, e a gente priorizou na complementar hoje o investimento e a dedicação para procedimentos minimamente invasivos, né? Então, não deixando de lado, é lógico, a clínica e a importância de todos os exames laboratoriais e tudo que a gente faz pela cardiologia, mas uma parte super importante hoje que está crescendo tanto na medicina quanto na veterinária, que são os procedimentos minimamente invasivos, né? Então, hoje a gente consegue, com um catéter, fazer literalmente milagres no coração deles, né? Os marca-passos, os tratamentos das cardiopatias congênitas. Então, isso vai, outros temas também que a gente pode discorrer também só para ambientalizar todo mundo no que está sendo feito, no que a cardiologia tem crescido realmente A na cardiologia veterinária. evoluiu muito, né, doutora? Bastante, Carol, bastante. Muita gente tem medo da cardiologia, né? Então, os clínicos em geral, eles acabam tendo um pouco de medo da cardiologia, mas tem que começar, né? E começa com o exame físico. O exame físico que a gente vai ver que ele vai determinar todo o resto da sequência de indicação, de tratamento e de diagnóstico. Então, doutora, a nossa live hoje era para falar de ômega, Isso. mas eu não posso começar a live sem perguntar para a doutora quais são os exames que a gente faz necessários para a gente diagnosticar um animal com uma cardiopatia. Cardiopatia. Isso é importante porque a gente também passou por uma evolução de indicação de exames, né? O eletrocardiograma antes era o exame que a gente fazia para todo paciente cardiopata. Hoje a gente consegue especificar e identificar
situações pontuais para indicação do eletrocardiograma. O ecocardiograma, ele hoje é o padrão ouro para muitas doenças cardíacas, né? Então, os principais sintomas, ou se a gente pensar antes do sintoma, o exame físico desse paciente, paciente com sopro, paciente com queixa de cansaço, né? A gente vai associar o exame com a queixa e com o achado clínico desse paciente. Então, como que esse paciente vai chegar para a gente? Na maioria das vezes, com queixas respiratórias, né? Então, o cansaço, a falta de ar, a intolerância ao exercício e a tosse são os principais sintomas que a gente identifica num paciente cardiopata. É sempre doença cardíaca? Não. Como que eu vou diagnosticar? Como que eu vou determinar se a causa é realmente um problema cardíaco? A partir do exame físico e dos exames complementares. Né? Então, a auscultação, que tanta gente tem medo e receio, não sei auscultar, não sei auscultar, não sei auscultar, a gente precisa começar a auscultar. Né? Quando eu, 25 anos atrás, eu também não sabia. Então, algumas indicações e algumas importâncias do exame físico para a gente indicar o exame certo. Presença de sopro, o ecocardiograma vai identificar a doença e classificar a doença que esse paciente tem. Então, o ecocardiograma é o exame mais indicado quando eu tenho a presença de sopro. Ritmos irregulares, né? Não necessariamente só uma arritmia sinusal, que é uma arritmia fisiológica na maioria dos cães, né? Uma arritmia que chame a atenção, o eletrocardiograma, num próximo passo o Holter, ele é indicado para diagnóstico, para precisão dessas arritmias presentes. Então, o raio-x, o eletrocardiograma, o ecocardiograma e o Holter são os exames que entram principalmente no diagnóstico da doença cardíaca. Né? O Holter, principalmente quando a gente já tem presença de sopro nesse paciente, ou algumas raças até mais predispostas. Eu sei que a gente também já pode falar um pouquinho de raça. Coisa que eu ia te perguntar. Então, a gente vai misturando os assuntos, mas a gente consegue dividir a cardiologia ou as cardiopatias dos cães em dois grandes grupos, né? A doença miocárdica, que é a miocardiopatia dilatada, e a doença valvar, que é a degeneração mixomatosa da válvula mitral. Né? Então, eu posso até separar em tamanho mesmo, porque cardiopatia dilatada é doença de cachorro grande e doença valvar é doença de cachorro médio pequeno, dentro das suas exceções, é lógico. Né? Mas nesses dois grandes grupos, eu já consigo até estabelecer e pensar em algumas raças, né? Da cardiomiopatia dilatada. Para nós, diga. Então, da cardiomiopatia dilatada, né? O Rottweiler, o pastor alemão, o dog alemão, o Doberman, que agora está voltando, que ele tem as duas características, tanto de doença arritmogênica quanto de doença miocárdica, o Boxer, o Bulldog, raças grandes realmente, né? Pitbull, Weimaraner, que a gente tem um pouco menos, mas já teve mais. Raças grandes são, ou sem raça definida, de porte grande. Né? São cães que apresentam predominantemente a miocardiopatia dilatada. E as raças pequenas, todas elas, mas já com algumas características também que a gente já conhece, né? De raças muito mais predispostas, o Poodle, o Dachshund, o Schnauzer, hoje o Lhasa e o Shih Tzu, que são os campeões tanto de venda quanto de doença cardíaca. Né? Eles vêm assumindo o topo da pirâmide com relação ao diagnóstico das insuficiências. O Maltese, então são raças, o Cavalier, né? Que é uma raça que a gente, apesar de atender pouco, a gente já sabe que a incidência é altíssima, beirando 90%, 100% dos cães da Cavalier. Então, esses cães, eles até já obedecem hoje uma classificação que eles já nascem, entre aspas, cardiopatas.
Eles já nascem em estágio A de doença cardíaca, porque o risco de desenvolver é muito grande. Nossa, Então, começa a entender esse paciente, a olhar, né, o clínico. Eu sei que o clínico ele tem uma visão geral e que ele tem que ter realmente, não adianta ele querer saber de tudo e de todos, né, de todas as raças e de todas as doenças, mas começar a ter um olhar um pouco mais específico e diferente para essas raças que hoje elas chamam atenção. Né, o bulldog francês hoje, ele é o campeão de cardiopatia congênita, da estenose valvar pulmonar. Então, raças que estão aí em evidência, que a gente tem atendido bastante e que o colega, o clínico, ele já pode realmente olhar com algumas suspeitas, né, para essas raças específicas. E, doutora, qual é a sua experiência com o ômega? A doutora costuma usar o ômega 3 na clínica? A minha experiência com o ômega 3, ela é baseada no que hoje a gente tem de evidência científica. O ômega 3, assim como na medicina humana, ele já vem sendo utilizado na medicina veterinária há muito tempo, né? E a gente tem alguns trabalhos pioneiros, né, que servem de referência para a gente, e alguns em evolução, alguns em desenvolvimento, que a gente pode, até um determinado momento, utilizar como uma evidência baseada em evidência, né? Uma medicina baseada em evidência. Quer dizer, eu já utilizei, eu vi resultado, eu sei que tem gente utilizando, então eu vou continuar utilizando. Né? Não inadvertidamente, mas baseado em estudos e experiências de colegas. Né? Então, hoje, o ômega 3, especificamente, né? A gente sabe que tem o ômega 9 e o ômega 6. Dentro da medicina veterinária, o ômega 6 e o ômega 3, eles têm função terapêutica, né? E dentro da cardiologia, especificamente, o ômega 3 que ele é utilizado. Né? Então, só dando uma pincelada aí do ômega 3, que são termos que a gente que o colega vai ouvir com muita frequência. É um ácido graxo, né? É um óleo, é uma gordura saudável, é um óleo essencial que o nosso organismo, o organismo dos mamíferos, não produz em quantidade suficiente ou não produz. Né? Então, de alguma forma, eu preciso, o cão precisa, o gato precisa ter uma suplementação ou de algum alimento que já exista na natureza, ou a suplementação na dieta, que é o que a gente consegue muito mais facilmente fazer para os cães e para os gatos do que ficar dando atum e anchova e salmão selvagem todos os dias. Qual é a raça de gato mais predisposta a ter problema cardíaco? A gente tem poucas raças que a gente atende, né, Carol? Mas a gente já sabe, o Maine Coon, né, é uma raça que, embora não seja o que a gente mais atende, ele tem uma predisposição importante para miocardiopatia hipertrófica, né? O gato, quem conhece gato e quem gosta de terem também doenças bem específicas e determinadas. Perdi, Carol, você está me ouvindo? Eu tinha te perdido. Então, os felinos não tem muita regra. Se é de raça, ótimo, a gente já sabe que eles têm um grupo, mas o risco de desenvolver doença cardíaca em felino vai de 1 a 20 anos. E Não está me ouvindo? Oi, doutora. Eu voltei, mas eu não te vejo. Agora Mas eu ouvi. Agora Tá me sim. ouvindo? Eu estou te ouvindo. Nossa, que... Você estava me ouvindo ou não? Não, eu não estava te ouvindo Também não também. estava te ouvindo, acho que ninguém tá. Bom, a Falando gente... dos tratos, só complementando dos felinos, o diagnóstico de cardiopatia em felinos, ele necessariamente ele necessita do ecocardiograma, muito difícil só com raio-x ou com eletro ou com auscultação a gente conseguir fechar diagnóstico, é o ecocardiograma. E assim como nos cães, o ômega 3 também tem algumas indicações. Os trabalhos ainda não são conclusivos, mas, por exemplo, já se sabe que
o ômega 3, né, os ácidos graxos do ômega 3, eles reduzem a agregação plaquetária. Então, pacientes com risco de tromboembolismo, eles teriam indicação de receber o ômega 3 também como tratamento, como associado ao tratamento. Então, mas são trabalhos que ainda não são conclusivos, né? Nos cães a gente já tem bem mais indicação, realmente. Então, falando do... Você ia fazer alguma outra pergunta, Carol? Eu ia te perguntar se o ômega 3 ele é indicado para qualquer raça, canina do ômega 3, ou para qualquer gato, se tem alguma contraindicação do uso do ômega 3. A indicação nas cardiopatias caninas, ela abrange esses dois, né? Então, o que a gente fala bastante do ômega 3, sem falar os nomes enormes, mas os dois principais ácidos graxos do ômega 3 são as siglas que a gente usa, né? EPA e DHA. Né? Então, esses dois ácidos graxos, eles são os mais importantes e que eles têm a maior função terapêutica nesses pacientes. Eu acho que é a internet, Carol. Desliguei tudo, tirei do 4G, tirei do Wi-Fi, daí eu saí do Insta e voltou, daí ele aceitou. Bom, voltando. Estava falando do ômega 3, né? Isso. As siglas que a gente acaba... Eu perguntei para a doutora se tinha alguma contraindicação de alguma raça, tanto de cão ou de gato, para tomar o ômega 3, fazer o uso do ômega 3. A contraindicação, ela sempre acaba sendo pelo aparecimento de sintomas, principalmente a diarreia, né? Uma vez que é um óleo e a gente precisa entrar muitas vezes com volume grande, né? Dependendo da apresentação que já existe dos ômegas, 1 grama do ômega dá para um cão de 4,5 kg, pela concentração que a gente precisa dos ácidos graxos, né? Então, o que a gente tem hoje de referência, né, de dois grandes trabalhos e a nossa referência que são as diretrizes da doença valvar mitral. 2 grandes trabalhos que foram feitos, um com cardiomiopatia dilatada, né, então cães grandes, que receberam doses de EPA e DHA já estabelecidas, né? Um acho que 25 mg por quilo, outro 18 mg por quilo, doses fixas para esses pacientes por 8 semanas, né? Um tratamento de 8 semanas já é bastante para um cão com cardiopatia dilatada. Esses cães receberam e eles tiveram, além do controle de arritmia, né, que isso também a gente consegue reduzir frequência cardíaca e diminuir focos de arritmia, tanto ventricular quanto supraventricular. Uma consequência importante no tratamento de cardiopata, que dependendo da gravidade da doença, eles acabam perdendo muito peso, perdendo muita massa muscular. O que se consegue com o ômega 3, o que se conseguiu com o ômega 3 nesses cães, foi eles pararem de perder massa muscular, né? Então, isso foi um resultado extremamente importante, porque são cães grandes, que eles perdem 5, 10, 15 quilos num espaço muito curto de tempo. E o ômega 3, ele acaba dando esse recurso de conseguir parar de perder massa muscular. Né? Nas arritmias ventriculares, que a gente tem um grupo também importante de Boxer e Doberman, foi feito um estudo dividindo em 3 grupos. Um grupo recebeu o óleo de peixe, que é o ômega 3. Um grupo recebeu o óleo de girassol. Um grupo que conseguiu controlar de forma significativa a arritmia ventricular foi o grupo que recebeu a ômega 3, né, o óleo de peixe. Então, hoje a gente tem indicação de entrar com ômega 3 na grande maioria dos pacientes com diagnóstico de doença cardíaca, né? Ele não funciona preventivamente,
né? Isso já foi uma febre dentro da medicina humana, né? Em um determinado momento, identificou-se que o ômega 3 era o principal suplemento que era oferecido, que era recebido por tanto crianças quanto adultos, né? Então, ele não age de forma preventiva, mas ele tem um fator muito importante, tanto nos processos inflamatórios quanto nos processos imunes. A doença cardíaca, a gente sabe que é uma doença, é conhecido que é uma doença inflamatória do músculo cardíaco, né? E já foi feito estudo que a gente dosa EPA e DHA de cães com doença cardíaca e os níveis eles são muito mais baixos do que cães saudáveis, né? Então eles têm, a gente precisa suplementar porque a quantidade que eles têm na dieta normal deles é abaixo do que eles precisam. Então, esses dois grandes trabalhos. E o que a gente tem hoje de diretriz, né, o nosso guideline para insuficiência valvar mitral, que é o nosso grande grupo de pacientes, a partir do estágio C da doença, que já é, né, uma fase um pouco mais avançada da doença, o paciente já tem diagnóstico, ele já tem tratamento, ele já tem sintoma, ele já teve uma insuficiência, uma crise de insuficiência cardíaca congestiva. Nesse momento, já é consenso que o ômega 3 tem uma função importante para animais que têm perda de apetite, animais que têm perda de massa muscular e animais que têm arritmia. Então, a gente tem um grupo grande de indicação para um grupo grande de pacientes, que é o nosso cão de pequeno porte com insuficiência valvar. E nesta fase da doença, a gente já tem indicação de entrar com ômega 3. Oi, doutora. Oi, Carol. Oh, tá ruim a conexão, hein, doutora? Mas é Eu acho, engraçado que a gente só perde o som, né? A gente não perde a imagem. eu acho que sou eu aqui, acho que é a minha internet, não sei não, viu? A minha também. Então, onde a gente parou, eu perguntei se existe algum alimento que predispõe à cardiopatia. Na verdade, não, nenhum que predispõe. O que tem que se tomar cuidado é com dose, né? Porque, por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6, eles competem. Se eu exceder na dose de um deles, eu posso ter um efeito indesejável, que em vez de melhorar ou promover um processo, né, um auxílio no processo anti-inflamatório, eu posso piorar um processo inflamatório ou diminuir a imunidade desse paciente. Então, a gente precisa tomar cuidado com a necessidade. Então, eu vou entrar com o ômega 3 quando eu entender que há necessidade, que existe uma doença cardíaca instalada, seja ela muscular, seja ela de ritmo cardíaco, seja ela valvar. Né? Para esses três grupos de cardiopatia, existe a indicação de entrar. Né? A quantidade que vem em ração ela é muito pequena. Normalmente não suplementa o suficiente. Então, a gente precisa suplementar. A dose recomendada de suplementação é de 40 miligramas por quilo de EPA e 25 miligramas por quilo de DHA. Então, essa quantidade ela não existe em nenhuma ração. Mesmo as rações que elas vêm escrito, então contém ômega 3, contém ômega 6, contém ômega 9, a gente deve se atentar às quantidades e oferecer para esse paciente. Lembrar que o pico de concentração sérica dos ácidos graxos pode levar de 4 a 6 semanas. Né? Então, não é na primeira semana que eu vou ter resultado, não é no primeiro momento que eu já vou esperar algum resultado. Eu preciso insistir nesse tratamento, sempre avaliando os sintomas, os efeitos colaterais para esse paciente. Entendi. E, doutora, vale a pena a gente fazer um tratamento preventivo nos animais que têm predisposição, as raças que têm predisposição a ter... Então, a prevenção hoje ela não é recomendada, Carol. Ela deve ser feita
né, no paciente, na cardiopatia, pensando na cardiopatia, se eu vou entrar com ômega 3 e eu vou conseguir prevenir ou atrasar a manifestação dessa doença, isso não. Né? Ela tem uma necessidade no momento que a doença já está instalada e a quantidade de ácidos graxos ela é mais baixa do que cães saudáveis. Então, isso a gente já sabe que existe essa relação. Né? Os ácidos graxos, eles realmente diminuem quando a doença cardíaca se instala. E aí eu vou suplementar. Né? Se não houver a doença cardíaca, eu não vou suplementar nessa dose que é. Mas eu posso suplementar numa dose de. Numa dose mais baixa, tem N outras indicações. Sim. Né? O ômega 3. O laboratório Lavizu, ele tem o ômega 3, 6 e 9, que são os três, para todo mundo que está assistindo saber, são os três ômegas num produto só. E este produto ele é ministrado em dose, ele vem em uma bisnaga de 30 gramas, e nós fazemos a administração de 1 grama a cada 10 quilos. E ele é em pasta, que facilita, que é palatável, facilitando a administração dele para os animais. Né? A indicação da gente fazer uma suplementação com um produto numa miligrama menor, doutora, mas que ele tome durante a vida dele, porque o ômega 3 serve para cabelo, serve para pelo, serve para todo um sistema, ele faz uma manutenção sistêmica, né? Exato. Então, eu poderia fazer uma miligrama menor, né, indicando a dose, para que esse animal tome continuamente, ele tenha uma saúde melhor e minimizando a possibilidade... A gente sabe que o nosso organismo não produz o suficiente, né, Carol? Sim. Então, a suplementação é o X da questão, é a dose, né? Então, qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Sim. É a dose, né? Então, é isso que a gente tem que realmente se preocupar. Essas doses mais baixas, elas funcionam com certeza preventivamente para uma série de outras coisas. Tá? E os pacientes que já entram em tratamento, vão fazer a cirurgia, vão fazer um holter, vão fazer a instalação do marca-passo, você indica que esses pacientes usem durante, pós o tratamento, o ômega 3? Depende da fase que esse paciente chega para mim, Carol. A gente prioriza alguns tratamentos, mas o ômega 3 ele faz parte de um protocolo para todas as doenças cardíacas. Né? Então, se ele tem uma arritmia e ele vai precisar implantar marca-passo, o ômega 3, antes do implante do marca-passo, com certeza ele pode melhorar a saúde desse coração, a inflamação desse coração. Se eu tenho uma doença valvar e esse paciente está perdendo peso, ele está desenvolvendo algumas arritmias, ele tem indicação de receber o ômega 3 para a saúde desse coração, para a melhora desse ritmo cardíaco. Então, eu coloco o ômega 3 como tratamento para todos os cardiopatas. Existe indicação para todos os cardiopatas. Sim. E, doutora, o ômega 3, na sua opinião, ele é coadjuvante, né? Ele não é um tratamento que pode deixar de tomar toda a medicação que o cardiologista receita. Exatamente. Tem pessoas que acham que o ômega 3 acaba sendo única e exclusivamente o tratamento e deixam de tomar a medicação. Então, não é recomendado que o paciente deixe de tomar a medicação que ele deve tomar, né? Um dos casos que a gente às vezes consegue só com ômega 3 são as arritmias ventriculares. Né? Então, os pacientes com arritmia ventricular, a partir do momento que a gente começa a tratar, inevitavelmente eu vou começar a aumentar a dose de antiarrítmico, associar outro antiarrítmico, criar resistência de antiarrítmico, intoxicar com antiarrítmico. O ômega 3, na arritmia ventricular, ele tem essa função importante da gente conseguir ou doses menores, ou, às vezes, controle só com ômega 3. Né? Uma das doenças cardíacas que a gente pode
tentar no momento que já não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer, mas eu estou causando muito mais prejuízo do que benefício para esse coração. Quando eu preciso aumentar muito dose, frequência cardíaca cai demais, comprometo função hepática, comprometo função tireoidiana, comprometo o ritmo cardíaco, porque a frequência cardíaca cai demais. Então, o ômega 3 nas arritmias ventriculares, ele tem uma função importante. Ah, bacana. Doutora, eu queria que a gente falasse só mais um pouquinho, como caiu, né? A diferença entre o ômega 3, 6 e 9. Porque como a gente caiu e a gente estava falando sobre esse assunto, acho que muitas pessoas não ouviram. O ômega 3 e o ômega 6 são os óleos essenciais que o nosso organismo não produz, né? Para a doença cardíaca, o ômega que é indicado para tratamento é o ômega 3. Né? O ômega 6 ele não tem, tem outras N indicações, né? Mas ele não entraria como tratamento, como coadjuvante para esses pacientes com doença cardíaca. Entendi. Doutora, nosso tempo está acabando, infelizmente. Nós Foi meio. conversamos, teve umas caídas, mas a gente conseguiu, na medida do possível, falar o que era preciso, né? Em nome do laboratório, eu agradeço a doutora por ter aceitado o convite, tá? Por ter passado todo o seu conhecimento para nós. Enriqueceu o meu aprendizado e acho que também de quem assistiu, tá, doutora? Agradeço você, em nome do Obrigada. laboratório. E aí digo a todas as pessoas que estão assistindo que a promotoria está à disposição online. Nós estamos em casa, mas estamos à disposição online para tirar qualquer dúvida, para poder esclarecer qualquer situação que vocês tenham dúvidas ou precisem de qualquer coisa. A promotoria está trabalhando em casa, online, por WhatsApp, pelo Instagram e por todos os meios online e internet possíveis. A gente está aqui para atendê-los. Doutora, agradeço. Tá, muito Carol, obrigada. eu que agradeço o convite, agradeço o tempo que cada um também se dispôs a ouvir e aprender alguma coisa. A gente está sempre aprendendo. Quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda também. Né? Então, eu também estou à disposição de vocês. Eu agradeço o convite. Eu parabenizo vocês por tudo que tem sido feito pela veterinária. E eu estou à disposição. Tá certo, doutora. Ó, obrigada, doutora. Obrigada.